aquela parte? Então, é bom fazer uma retrospectiva, né, da frente, né? Em 2005 existia um movimento Passe Livre, aqui participamos, construímos o Passe Livre, construímos a luta pelo Passe Livre aqui desde 2005, né? Tiveram aquelas grandes manifestações radicalizadas contra o aumento da passagem de ônibus e a favor do Passe Livre. Então 2005, 2006, 2007, houve grandes protestos contra os aumentos da passagem e por uma nova política em relação ao transporte público, a maior participação dos estudantes na antiga MTU, né? Os estudantes apenas tinham uma cadeira no conselho onde definia o aumento da passagem de ônibus. Então nós conseguimos aqui em 2005, 2006, 2007 dinamizar o movimento Passe Livre. Existia o MPL aqui em Pernambuco, bem organizado, bem estruturado, que tinha pauta, que tinha plataforma política em relação à política tarifária, né, aos aumentos da tarifa de ônibus, né? Então esse período foi um período que foi marcado por uma grande ebulição dos movimentos, né, e uma grande junção dos movimentos urbanos na discussão sobre o transporte. Em 2007, 2008 houve um descenso desse movimento. O MPL não conseguiu mais se estruturar, se organizar. O MPL de São Paulo continuou, né? Esse período de 2005, 2006 foi quando surgiu a maioria dos movimentos passe livres ao redor do Brasil. Aqui em Pernambuco a gente não conseguiu dar vazão e dar continuidade ao MPL, notadamente com a entrada do PT no governo, a entrada do Eduardo Campos, né, com uma série de promessas em relação ao transporte público, né? Deixou de existir a MTU e passou a existir o Consórcio Grande Recife como uma perspectiva de maior democracia na gestão do transporte público. E aí alguns setores que estavam na luta com o MPL passaram a integrar o governo do estado. Então essas pessoas deixaram de estar atuando, deixaram de dar tanta força no movimento. Então o movimento passou por esse processo de descenso, né? Então em 2007, 2008 a gente já não foi para as ruas com o MPL, com o Movimento Passe Livre, mas aqui fundamos o CAP, que era Comitê contra o Aumento da Passagem, que eram comitês pontuais, momentâneos, que faziam os protestos contra o aumento da passagem de ônibus, né? As passagens de ônibus normalmente eram aumentadas em setembro e outubro, no meio do período escolar, o que facilitava a organização estudantil e da juventude para reagir contra os aumentos, né? E com a entrada do governo Eduardo Campos, esses aumentos passaram a acontecer em janeiro e dezembro, que é justamente o período de férias, um período de dificuldade de organização da juventude para reagir contra esse aumento. Aumentos esses que não estavam sendo feitos, nem não estavam levando em consideração nem os índices oficiais, né, como o IPCA e a inflação, que são normalmente os índices consideráveis para o reajuste nos serviços básicos, né, como, por exemplo, taxa de mensalidade de universidade, de colégio e também de plano de saúde e também no transporte como serviço público essencial. Então a gente fundou aqui os CAPs, né, em 2008, 2009, 2010, onde a gente teve uma série de protestos também, né, mas também de forma muito desestruturada, assim, não tão organizada, não tão definida a plataforma, de que forma a gente queria que não tivesse aumento, por que a gente não queria que tivesse aumento. A gente chegou aqui, lembra de um episódio da gente levou 20 mil pessoas para a frente do Palácio do Governo, né? E quando chegou lá, o governo queria saber, certo, mas qual é a proposta de vocês em relação ao aumento da passagem de ônibus? Como é que vocês querem combater o aumento da passagem de ônibus? De que forma vocês podem fazer? E a gente não tinha resposta efetiva para isso. A gente tinha resposta para a necessidade de democracia no Consórcio Grande Recife. Então, a gente conseguiu, nesse período, aumentar o número de cadeiras no Consórcio Grande Recife. Então, dos 17 conselheiros, 3 hoje são estudantes, mas que não representa nada na conjuntura, né? A maioria ainda é dos empresários, do governo do estado, das prefeituras municipais, ou seja, a sociedade civil, ela não está representada no Consórcio Grande Recife, né? E é uma luta que a gente implementava aqui. Mas em 2012, diante desse cenário e da necessidade de se organizar algo mais orgânico, mais estruturado, que tivesse uma plataforma definida em relação ao transporte, a gente funda a Frente de Luta pelo Transporte Público, né? Uma série de segmentos, aqui o DCE da Católica, do qual eu fazia parte, outras entidades estudantis, outros movimentos, juntaram-se e formaram aqui, inclusive na Católica, a Frente de Luta pelo Transporte Público em 2012. A frente que tinha uma perspectiva, entendendo as várias divergências que existiam entre os grupos, né, vários grupos que defendiam alguns pontos diferentes, mas que se unificava no ponto comum, que era a defesa do passe livre, que era a defesa do transporte público, né, a garantia do transporte público. E aí, logo em 2012, a gente fez uma série de debates aqui na Católica, fizemos na Federal, fizemos na AESO,
fizemos na Exuda alguns debates com os estudantes universitários, trazendo uma perspectiva de modificar o entendimento do transporte, que o transporte deixasse de ser mera mercadoria, né, como hoje é encarado, para ser encarado como um serviço público essencial, como um serviço que deve ser garantido universalmente para todos e todas, assim como a saúde assim como a educação, entendendo o transporte público como garantidor de outros serviços. Hoje a lógica do transporte público hoje, ela é específica para deslocamento da força de trabalho, ou seja, o trabalhador utiliza o transporte para ir ao seu emprego, utiliza o transporte para sair do seu emprego para sua casa. O transporte hoje não é encarado como um mecanismo de acesso a outros direitos. Por exemplo, as pessoas que estudam na universidade pública, elas pagam o transporte, ou seja, o seu serviço que é público, que é da educação, não está sendo 100% garantido, porque você necessita de um deslocamento e esse deslocamento não é garantido pelo Estado. As pessoas que vão ser atendidas nos postos de saúde e nos hospitais públicos precisam de deslocamento, porque a maioria dos hospitais são nos grandes centros urbanos, ou então, como agora, nas BRs, os hospitais construídos pelo atual governo são afastados dos centros urbanos e as pessoas precisam se deslocar e esse deslocamento é pago. Ou seja, a gente não tem acesso efetivo aos direitos hoje que já são considerados públicos. Então a frente surge para questionar essa dimensão de direito e também para questionar a irracionalidade de como o transporte hoje está construído, de como hoje os governos federal, estadual e municipal priorizam o carro, priorizam o transporte individual, priorizam a carrocracia em detrimento do transporte coletivo. Então essas duas premissas do transporte público como garantidor de direitos e como um direito que deve ser universal, gratuito para todos, e também o transporte coletivo como uma saída, uma priorização do transporte coletivo como uma saída para o caos da mobilidade urbana. Então esses foram os dois viés que a gente, quando surge à frente, tenta implementar nesses debates. E aí surge, em 2013, diante de um cenário de insatisfação geral da população, surgem as jornadas de junho, que aí Rafael vai trazer um pouco desse cenário, dessas jornadas, e qual foi a nossa atuação junto a essas jornadas, conhecidas como as jornadas de junho. Bom, em relação às jornadas de junho, você é notável, você pode perceber que houve essa insatisfação da própria população com a situação da passagem, com a situação do aumento periódico das passagens de ônibus e do sistema, como ele se dá o sistema integrado, ou o sistema de ônibus, como ele se dá na metrópole, no caso no Recife, e em outras cidades do país. Então, a frente organizada, ela já estava se dando, ela já estava se fazendo presente, já estava puxando protestos desde janeiro. Em janeiro já tinha uma mobilização, já tinha uma participação da frente de luta pelo transporte público. Quando chega em junho, existe como se fosse uma explosão, um boom na relação do transporte público em outras cidades, em outros estados. Como é a visibilidade, esses estados e cidades acaba se transferindo para cá e forma na população uma certa ânsia. A população que via pela televisão, ou então que via pela internet, por outros meios de comunicação, que via aquela mobilização popular, aquela mobilização da juventude, ela se sentia na necessidade de fazer isso aqui também no estado. Quando Eduardo Campos, que é o atual governo, aumentou essa passagem de ônibus, que ele aumentou a relação, antes disso ele já tinha tirado impostos. Como o Pedro pode explicar melhor a relação dos impostos que foram retirados, ou seja, esse regresso, quando demos aqui essa primeira mobilização, que não foi a primeira, mas foi a primeira assim, para a própria mídia, em junho, que foi em junho, aquela grande mobilização, que antes já estava se fazendo. Quando teve essa retirada desse valor, já era para ter sido dado desde janeiro. E o governo federal ele desonerou a PIS e COFINS, que são dois impostos que incidem diretamente sobre a passagem de ônibus. O governo Dilma ele desonerou, ou seja, os empresários não precisavam mais pagar esse imposto, que é algo que a gente tem discutido bastante, de que forma vai se dar o passe livre, que a gente pode explicar um pouco mais à frente, mas o governo desonerou, ou seja, desde janeiro de 2013 já o preço da passagem já não era justo, porque existia uma desoneração de imposto, e em janeiro o governador mesmo assim aumentou, ao revel da desoneração, aumentou o preço da passagem. A gente fez uma série de protestos.
E a gente, na primeira mobilização aqui, que a gente fez aqui no DCE da Católica, né, na primeira mobilização, na primeira reunião, a gente tinha cerca de 1000 pessoas aqui na primeira reunião no DCE da Católica, que inclusive a gente saiu caminhando pela Conda Boa Vista à noite, parecia mais um ato, né? Fazia tempo que Recife não vivenciava um ato, um protesto, mas essa primeira reunião já teve um impacto decisivo, porque o governo, no dia da primeira mobilização aqui, no dia 20 de junho, no dia onde teve o primeiro protesto, o primeiro grande protesto aqui no Recife, ele anunciou a redução da tarifa de ônibus. Ou seja, a pressão popular da sociedade em relação ao transporte e a insatisfação em relação à Copa das Confederações que estava para acontecer nas grandes cidades do país, né? A necessidade de uma outra categoria, de outra qualidade para os serviços públicos, né? A gente via, né, as manifestações, nós queremos saúde padrão FIFA, né, padrão dos estádios, nós queremos educação padrão FIFA, nós queremos ônibus padrão FIFA. Então, no primeiro protesto, né, o Eduardo Campos habilmente reduz a tarifa de ônibus, já numa tentativa de, entendendo que havia uma pressão popular em relação ao transporte, mas também havia uma tentativa de neutralizar um boom das manifestações que tinham acontecido. Então ele foi muito hábil em relação a isso, mas é importante colocar que foi uma vitória do movimento. A redução da tarifa de ônibus em São Paulo, quando o governador e o prefeito diziam que não era possível reduzir, quando aqui na primeira reunião nossa que a gente teve aqui no DCE, o governador e o consórcio Grande Recife foi para a imprensa dizer que não havia possibilidade de redução da tarifa, e logo na primeira manifestação há a redução da tarifa. Ou seja, foi uma vitória do movimento, da organização do movimento, que a frente pôde capilarizar, né, Rafael? E a partir disso você vê que são reivindicações, que tiveram reivindicações de um viés popular. Todas as reivindicações que tiveram, como o Pedro falou, desde a relação de saúde e educação, são reivindicações da população para a população. Então não é nenhuma reivindicação privada, é uma reivindicação mais social, que é o que a gente se dá, que é o que a gente discute sobre a relação do próprio passe livre, da própria tarifa zero. Entendeu? Que é um viés popular, de quem você vai atingir com isso, qual é o direito dessa população, o direito à própria cidade, por exemplo, não só o direito a você consumir os bens, que outros bens são públicos, mas um direito ao acesso à cidade, o direito a você estar na cidade, entendeu? Porque a gente sabe que infelizmente as comunidades elas são afastadas, elas sofrem com isso, sempre são remanejadas, digamos assim, e as pessoas precisam vir até para a cidade para trabalhar em outras coisas. Enfim, com essa relação, com o movimento crescendo, a gente tendo um enfrentamento direto do governo, a gente foi se estruturando e foram puxando outras mobilizações. As mobilizações que puxamos pelo DCF, aquela primeira mobilização, digamos assim, a mobilização muito se dava dizendo que tinha quantas pessoas estavam dizendo ali naquela mobilização, quantas mil? Tinha várias, né? Tinha de 50 mil a gente dizendo que tinha mais de 100 mil pessoas, porque a gente tem que fazer um gráfico sabendo a estimativa, todo gráfico tem uma estimativa, uma menor da polícia, outra maior dos próprios organizadores. Então aquilo dali foi um movimento, foi um ato que parou a cidade do Recife, querendo ou não, parou a cidade do Recife. Então, a partir disso, a gente foi discutindo como é que a gente ia se organizar, como é que a gente ia fazer... Ia dar vazão àquela... Existe uma insatisfação geral da sociedade, por exemplo, a população vendo estádios faraônicos sendo construídos com dinheiro público e as pessoas sofrendo sem direito à educação, sem direito à saúde, sem ter um hospital de qualidade, sem ter um acesso, sem ter um transporte público de qualidade. E a gente observa que havia uma insatisfação geral. E qual foi o nosso papel da frente? A frente que luta pelo transporte público? Foi dar vazão, foi vir dizer, olha, nós temos uma estrutura organizada aqui, que é a frente, que defende a pauta do transporte público com qualidade, e que se a população sentir a necessidade, vamos se organizar em torno da frente. Então, nesse primeiro protesto que teve quase 100 mil pessoas, né, segundo as estimativas da própria organização nossa, a partir desse protesto a gente começou a fazer reuniões periódicas, fizemos plenárias, toda semana tinha plenária, acho que 2 plenárias por dia, né, a gente começou a puxar uma série de manifestações, e o que a gente notou, a exemplo do que aconteceu em outras partes do país, foi uma repressão policial muito forte por parte do governo, o governo Eduardo Campos, o governo Geraldo Júlio. O Geraldo Júlio, por exemplo, na sua campanha da prefeitura, prometeu o passe livre estudantil. Ou seja, a gente não estava pedindo algo que seria inatingível, era algo que o próprio poder público já tinha pensado em fazer. Então, o projeto do passe livre existe na Assembleia Legislativa desde 2008. Está tramitando na Assembleia Legislativa o projeto do passe livre. Então, essas pautas que a gente estava travando não eram pautas que fossem inatingíveis, né?
Não, mas eram pautas que são concretas da necessidade da sociedade e que poderiam ser atingidas se houvesse vontade política para fazer. E acabamos construindo essas pautas com a própria sociedade. Exatamente. Membros da sociedade civil, exemplo, eu antes dessas mobilizações tinha meus viés sociais, mas não estava integrado na frente. E como eu acabei me integrando na frente, acabei entrando, a partir delas, outras pessoas também entraram e puderam colaborar junto a isso. Então a gente foi dando a voz dessa sociedade, não sendo mera voz, se colocando como voz, mas agregando a sociedade, pedindo para a sociedade se agregar com a gente e construindo isso coletivamente. Então a partir disso fomos criando pautas para essa sociedade, para atender essa ânsia da população. E tivemos várias experiências, exemplo, a Frente de Luta, ela trocou experiências com outros estados, fomos para Natal, lá em Natal quando teve o projeto que foi votado na Câmara, a Frente estava lá representada, a gente estava lá tendo diálogo direto, a gente estava estudando como esse projeto poderia se dar no Recife, entendeu? A gente procurou ver qual seria para a população. E aí tiveram dois, e aí da frente, assim, importante colocar que hoje, e o que foi o salto qualitativo de junho, né? Apesar de ter tido a dura repressão por parte do governo do estado, do governo Eduardo Campos, né? Os nossos membros da frente sendo perseguidos pela polícia, né? Tivemos vários casos de perseguição policial. Eu, pessoalmente, prestei intimação, fui intimado pela polícia 3 vezes, estive na delegacia 3 vezes, de delegacia de homicídio e tal. Teve uma série de repercussões em relação à política de repressão policial, mas o que é que a frente agregou? A gente teve, por exemplo, a partir da frente, uma série de outros, como o Rafael falou, setores envolvidos na frente. Então hoje a frente não é só de estudante, nós temos os rodoviários, a oposição rodoviária, por exemplo, os motoristas e os cobradores de ônibus estão inseridos dentro da frente, né? Então, na greve dos rodoviários que aconteceu aqui no estado de Pernambuco durante a jornada de junho, a frente teve a frente junto, construindo, apoiando a pauta dos rodoviários. Por exemplo, a pauta deles principal era a questão da licitação das linhas de ônibus, né? Que não havia licitação da linha de ônibus, não existe, desde a Constituição de 88, é ilegal, é inconstitucional, existe serviço público sem licitação, e a gente não tinha licitação aqui, não tem licitação aqui no estado de Pernambuco. As condições de trabalho para os motoristas e cobradores de ônibus, né? O Ministério Público do Trabalho tem uma série de ações contra as empresas de ônibus e a gente se somou a essas ações do Ministério Público do Trabalho. Abrimos um procedimento junto com os trabalhadores, os motoristas e os cobradores, abrimos um procedimento no Ministério Público do Estado a respeito da tarifa e de como é dado a remuneração da tarifa, né? Então, a gente agregou uma série de outros setores da sociedade em volta da frente. O nome frente, ele se explica por si só, uma frente ampla que envolve uma série de setores. Então, de movimentos coletivos, então o MST esteve junto conosco na frente, os movimentos de reforma urbana tiveram junto, outros movimentos que surgiram, como direitos urbanos também, que se organiza na internet e também em outras atividades, como Ocupa, Estelita e tal, tiveram junto com a frente, né? Organização de advogados populares tiveram junto com a frente. Então a frente ela conseguiu dar vazão, né? Os metroviários, né? Os metroviários também estiveram junto com a gente, né? Na discussão sobre VLT, quais são os modais alternativos ao carro. Então a gente conseguiu construir na frente um cenário, uma força social que a gente não tinha há tanto tempo. Assim, eu ouso dizer que faziam 10 anos, mais ou menos, que a gente não havia um movimento que pudesse organizar vários setores indignados da sociedade pernambucana, né? E o outro salto que a gente teve foi porque, a partir das várias frentes que foram construídas nos estados, a gente criou uma frente nacional de luta do transporte público. Hoje existe uma frente nacional que é formada pelo MPL de São Paulo, pelo MPL do Rio de Janeiro, pela Frente de Luta em Goiás, né? Eu estive em Goiás nas primeiras manifestações lá da Frente de Luta, na fundação da Frente de Luta, eu estava em Goiás, né? No Rio Grande do Sul, que é o Bloco de Lutas pelo Transporte Público, o MPL em Natal. Então a gente conseguiu construir um arcabouço, né, de movimento nacional que luta pelo transporte público e entende hoje o passe livre, né, como uma política afirmativa para um setor da sociedade. Os estudantes hoje, né, os estudantes e os trabalhadores desempregados, ou seja, os trabalhadores desempregados foi um acúmulo da junção dos vários trabalhadores. Antes a gente defendia o passe livre apenas para os estudantes e hoje a gente defende para os trabalhadores desempregados. É uma ação afirmativa com um setor da sociedade que está em formação, os estudantes estão em formação, ou seja, eles têm que estar estudando ou estão no mercado de trabalho, precisam de garantias do seu deslocamento, e os trabalhadores desempregados. Ora, se o cara está desempregado, como é que ele vai procurar um novo emprego? Como é que ele vai ter uma outra oportunidade de inserção de mercado?
Então ele precisa ter uma política afirmativa, né, que pode vir casada com seguro-desemprego, que pode vir casada com outra contribuição social, mas que deve ter um respaldo do governo. E aí a gente fala governo, fala Estado, no entendimento que tem que ser a União, o Estado e os municípios. Né? Os 3 entes federativos precisam construir uma plataforma conjunta de transporte público, uma saída conjunta. Não dá para a região metropolitana do Recife ter uma saída para o transporte público e a região metropolitana de João Pessoa ter outra saída, e Natal ter outra saída. Tem as suas especificidades, tem, mas a gente precisa ter uma coragem política dos 3 entes federativos, uma colaboração política, até porque o transporte público, pela Constituição Federal, é um serviço que é tutelado tanto pela União, quanto pelo Estado, quanto pelos municípios. Então precisa de um envolvimento desses 3 entes, né, federativos, para que a gente possa ter uma política coerente. Não adianta a Olinda ter uma política de transporte, Recife ter outra política de transporte, Jaboatão ter uma política de transporte, Camaragibe ter outra política de transporte. A gente precisa de uma solução para a mobilidade e para o transporte público que seja integrado. Né? E aí a gente entende o passe livre como sendo um mote, né? A frente não defende apenas o passe livre, né? A gente defende um outro modelo de integração, por exemplo. A gente é contra esses terminais integrados que tratam a população diariamente como sardinhas, como bois, né? Parece curral, os terminais integrados. E eles não aumentam o tempo eles não diminuem o tempo de espera do seu coletivo, eles não diminuem a distância entre os locais. A gente tem uma aberração, por exemplo, que é o terminal Tancredo Neves. A população da Zona Sul, da Zona Oeste, sofre diariamente com o terminal Tancredo Neves, que aumentou a distância entre os bairros do Ibura e do centro. Aumentou a distância entre os bairros da Ibiribeira e do Ipicep com o centro. Ou seja, o Xambá também, em Olinda, é outro terminal que foi onde a gente teve uma série de protestos também lá no Xambá. Ou seja, há uma irracionalidade na política de integração, né, do transporte público, e a gente defende a bilhetagem eletrônica, a gente defende que a integração seja de outro modal. Não precisa você construir um terminal integrado, você pode ter uma integração entre outros modais de maneira diferente. É exemplo como acontece em Curitiba, em São Paulo, e que não são as melhores experiências, mas a gente tem experiência já no Brasil de outra política de integração, né, do transporte. Pois a própria discussão de como vai se dar o transporte, em muitas cidades que se davam até esse sistema integrado de ônibus, esses TIs, viram que não seria uma solução ideal. Então você tem que pensar o quê? Um sistema de metrô, você tem que pensar um sistema alternativo de transporte. Então a frente, quando ela surge, quando ela vai discutir isso, como o Pedro bem colocou, com outros núcleos sociais, outras representações da sociedade civil, entendeu? Da sociedade como um todo, ela vai pensar não só a parte do transporte público tendo um passe livre para o desempregado, que como ele colocou, como é que ele vai procurar emprego, até quando ele conseguir emprego, como é que ele vai trabalhar nesses dias que ele não recebe adiantado. Então, você pensa de outra maneira, você pensa como isso vai se dar. O TI de Xambá que Pedro colocou, por exemplo, tiveram diversas manifestações, tiveram capas de jornal que estava a própria população lá, enfrentando diretamente a polícia, uma força repressiva, pensando, pois antigamente uma viagem que durava meia hora para o centro, 40 minutos para o centro, hoje em dia dura 1 hora de espera com ônibus lotado, você tem que ficar pegando dois ônibus, além do período para chegar no centro. Então se tornou algo inviável. E o importante da frente, não só como construção, o importante desse diálogo com a sociedade é que boa parte da sociedade, uma parte pelo menos, ela está lutando, ela está vendo que é possível. Com essas mobilizações, uma parte como uma comunidade carente, que é ali em torno de Peixinhos, em torno do a Presidente Kennedy de Olinda, que é um corredor da morte, que a gente sabe que o Estado é totalmente desleixado e não está preocupado com a relação dessa população, com a vivência, com o transporte dessa população, viram que eles podem conseguir algo através das mobilizações, através do ato. Então a frente surge não só como nessa estrutura de conseguir coisas benéficas, importantes, como ela vê uma outra população, que foi algo muito bom pra gente, foi ver uma sociedade civil, além de se organizar com a gente, se organizar de outras maneiras e enfrentar isso. O que é que a gente tira dessas jornadas de junho de 2013 que estão acontecendo ainda? Que foi as pessoas acreditarem que lutando, que se organizando politicamente é possível a gente ter transformações sociais. Então, por exemplo, esse caso de Xambá foi uma grata surpresa, mas também fruto de um trabalho que a gente vem realizando, mas de perceber que as pessoas estavam se organizando. Então, por exemplo,
Quando a gente começou a fazer os protestos do passe livre aqui em Recife, a gente começou a perceber que surgia protesto do passe livre em Olinda, surgiu o protesto do passe livre em Jaboatão. Jaboatão foi aprovado na Câmara Municipal, está em discussão com o prefeito, a gente começou a discussão lá com o Elias, que é o prefeito de Jaboatão. Em Garaçu foi aprovado o passe livre, o deslocamento dos estudantes para a região, para o Recife, né? Em Camaragibe está se discutindo sobre o passe livre. Então a gente percebeu que houve um sentimento na população de que lutando pode mudar, né? Parafraseando o Brecht, né? Percebeu que nada é impossível de mudar. Que você lutando, se construindo ativamente, sendo sujeito político, você consegue modificações. Então a gente percebe que nesse período da jornada de junho, quando havia um problema de saúde, a comunidade do Caranguejo se organizou e fez um protesto. Havia um problema na escola, o pessoal da comunidade se organizou e fez um protesto. Então a gente conseguiu, através da pauta do transporte público, que inclusive ela é a sociedade mais pobre é que anda diariamente do transporte, mas a sociedade como um todo encara os reflexos. Por exemplo, o sujeito hoje que tem um carro, que mora no seu bairro nobre de Casa Forte, de Boa Viagem, sofre o reflexo de um transporte público irracional. A gente vê hoje a classe média na Europa anda de transporte público, anda de transporte coletivo, porque é racional. É racional você andar de transporte coletivo. É racional você, num ônibus que cabe 40, 50 pessoas, que ocupa 3 vezes o lugar, e um carro que anda 15 pessoas no máximo. Então, a gente conseguiu